Hoje contaremos a história da escravidão do povo hebreu, que se encontra no livro de Êxodo, capítulos 5 a 7. Que a palavra de Deus chegue aos nossos corações como uma fonte de inspiração para nossas vidas. Moisés e Arão adentraram os imponentes salões do palácio, onde o faraó, sentado em seu trono de ouro, os aguardava com expressão soberba. Diante do monarca poderoso, Moisés ergueu sua voz com autoridade, transmitindo as palavras do Senhor com firmeza e determinação. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo partir para o deserto por 3 dias, para que possam prestar-me culto, proclamou Moisés, sua voz ressoando pelo salão, com uma força que desafiava até mesmo o trono do faraó. O faraó, com sua altivez insuperável, ouviu as palavras de Moisés com um misto de desdém e fúria. Seus olhos faiscavam de indignação, enquanto ele respondia com arrogância: quem é esse Deus dos hebreus para me dar ordens? Não o reconheço, e certamente não permitirei que meus escravos partam para o deserto em adoração a ele. Sua voz ressoava pelo salão, ecoando como trovões de desafio. Voltando-se diretamente para Moisés e Arão, o faraó lançou-lhes um olhar gélido, suas palavras repletas de desprezo. Todo esse discurso sobre adoração só está desviando meus escravos de seu trabalho. Chega de conversa e voltem ao trabalho imediatamente. Com um gesto imperioso, o faraó convocou seus capatazes, instruindo-os com veemência sobre a suposta preguiça dos escravos. Seu rosto contorcido de raiva refletia sua determinação em manter sua autoridade inabalável sobre o povo hebreu, mesmo diante das exigências divinas proferidas por Moisés. O sol escaldante do Egito batia impiedosamente sobre os campos de trabalho, onde os hebreus, com seus corpos curvados sob o peso das tarefas, enfrentavam o árduo labor da escravidão. Mas mesmo sob o calor sufocante, a voz do faraó ecoava como trovões de desgraça sobre os trabalhadores exaustos. Eu mostrarei a eles quem manda, rugiu o faraó com fúria contida. A partir de agora, não lhes darei mais palha para fazer tijolos, eles que vão buscá-la sozinhos. Ainda assim, terão que produzir a mesma quantidade de tijolos de sempre. Isso os ensinará a não ficarem parados ouvindo esses tolos. Os capatazes, como mensageiros sinistros, transmitiram as palavras do faraó aos feitores hebreus, cujos olhos se arregalaram em choque e apreensão diante da notícia ameaçadora. Não receberão mais palha, anunciaram os capatazes com uma frieza impiedosa. Terão que buscá-la por conta própria, mas ainda assim, devem produzir a mesma quantidade de tijolos. Diante dessa ordem implacável, os hebreus se viram diante de uma nova provação. Sem palha fornecida, eles se viram obrigados a vagar pelos campos áridos em busca do precioso material, suas mãos ásperas e calejadas pela incessante labuta. Mas apesar dos esforços desesperados, a produção de tijolos começou a sofrer. As cotas estabelecidas pelo faraó tornaram-se inalcançáveis, e os feitores hebreus foram alvo da ira dos capatazes cruéis. Vocês não estão fazendo o seu trabalho, bradaram os capatazes, enquanto chicoteavam impiedosamente os líderes hebreus. Não estão produzindo tijolos suficientes. Os feitores, com os ombros curvados pelo peso da preocupação e da frustração, dirigiram-se ao palácio do faraó, onde o poderoso soberano reinava com autoridade implacável. Diante dele, ousaram levantar suas vozes em protesto, desafiando a tirania que pesava sobre os ombros do povo hebreu. Por que nos trata assim, ó faraó? Indagaram os feitores com coragem destemida. Sem palha, não podemos produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. O faraó, com seus olhos faiscantes de fúria, rugiu em resposta. São preguiçosos eu digo, bradou com desdém. Tem tempo para ficar parados, clamando para adorar o Senhor, então agora é hora de trabalhar. Vão buscar sua própria palha, e quero a mesma quantidade de tijolos de antes. Enquanto os feitores enfrentavam a ira do faraó, Moisés aguardava com paciência, ciente das tormentas que se desenrolavam no palácio. Quando os feitores finalmente se aproximaram dele, suas palavras eram carregadas de desespero e temor. Você nos colocou em maus lençóis diante do faraó, acusaram Moisés com um peso de angústia em suas vozes. Colocou uma espada em suas mãos e ele nos ameaça com ela.
Então Moisés, o escolhido do Senhor, ergueu seus olhos para os céus e clamou por orientação divina. "Por que me enviaste aqui, Senhor?" perguntou com o coração pesado de preocupação. "Não libertaste o teu povo, apenas trouxeste-lhes mais sofrimento." O Senhor, em sua magnífica sabedoria, dirigiu-se a Moisés com uma voz que ecoava além do tempo e do espaço, envolvendo-o com uma aura de poder divino. "Ó Moisés", ressoou a voz do Altíssimo, carregada de determinação e promessa. "Está prestes a testemunhar o que farei com o faraó. Quando eu terminar, ele implorará para que tires este povo daqui." Com a firmeza das palavras divinas a ecoar em seu coração, Moisés sentiu o fogo da convicção incendiar sua alma. Ele partiu em direção ao povo hebreu, com os olhos brilhando com a luz da esperança, para compartilhar a mensagem celestial que lhe fora confiada. "Ouçam-me, ó povo de Israel", proclamou Moisés com fervor, suas palavras ressoando entre os aflitos e os desanimados. "O Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu vossos gemidos e está prestes a conduzi-los de volta à terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó." Mas apesar da promessa divina que permeava suas palavras, o coração do povo estava mergulhado na desesperança e na derrota. Eles mal conseguiam vislumbrar a luz no fim do túnel sombrio que era sua existência. Então o Senhor, em sua infinita compaixão, ordenou a Moisés que se apresentasse novamente diante do faraó, o poderoso governante cujo coração estava endurecido como rocha contra a vontade do Altíssimo. "Vai até o faraó", instruiu o Senhor, sua voz ressoando com autoridade e poder. "Exige que ele permita que meu povo parta desta terra de opressão." Mas Moisés, sentindo o peso do desânimo e da autodúvida, ergueu sua voz diante do Senhor. "Mas, Senhor, como posso eu, um simples homem, realizar tal feito? Se o próprio povo de Israel não me escuta, como esperas que o faraó o faça?" O Senhor, em sua infinita sabedoria e poder, dirigiu-se a Moisés com uma voz que ecoava através das eras, envolvendo-o em uma aura de autoridade divina. "Moisés", ressoou a voz do Altíssimo, carregada de determinação e comando. "Eu te constituí como uma autoridade diante de Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Vai, e eu te darei as palavras que deves proferir." Com a certeza da proteção divina a guiar seus passos, Moisés e seu irmão Arão adentraram o magnífico palácio do Faraó, onde o poder do império era evidente em cada detalhe suntuoso. Diante do soberano egípcio, Moisés ergueu-se com a dignidade de um mensageiro celestial e solicitou que o faraó permitisse que o povo de Israel partisse para o deserto, a fim de adorar ao Senhor. Porém, o faraó, cético diante das palavras do profeta, exigiu um sinal para comprovar a veracidade de suas reivindicações. Então, Arão, em um gesto de confiança na providência divina, lançou seu cajado ao chão. E diante dos olhos surpresos de todos, o simples pedaço de madeira se transformou em uma serpente feroz. Porém, os magos e feiticeiros da corte, em um desafio à autoridade divina, também conjuraram seus cajados, que se converteram em serpentes. Mas eis que, para espanto de todos, a serpente de Arão devorou as demais com voracidade, demonstrando assim o poder inigualável do Deus de Israel. Apesar do assombro causado pelo milagre diante de seus olhos, o coração do faraó permaneceu endurecido como pedra. Ele recusou-se a dar ouvidos às súplicas de Moisés e Arão, persistindo em sua obstinação e resistência à vontade divina. Esta é a quinta parte de uma série de 13, onde contaremos a história bíblica de Moisés e o Êxodo. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: "Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país." Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida,
trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.